Então, boa noite, que alegria estarmos juntos nesta noite. E hoje nós temos uma convidada especial, é a Cristina Brilhante. Ela é doutora em psicologia e também ela é missionária da comunidade de vida Shalom. Hoje ela vai abordar conosco um tema: como viver bem e resiliente neste tempo de quarentena. Primeiro, Cristina, seja bem-vinda. O que seria essa resiliência? Você fique à vontade para nos responder. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, recebendo esse convite maravilhoso, que é para falar como viver bem e resiliente no tempo de quarentena. Nossa, é um desafio muito grande, né? Falar dessa questão, num tempo que nós estamos se sentindo tão vulneráveis, né? Um sentimento de ameaça, né? Um sentimento de isolamento, né? De terror para muitos, né? Por isso que essa primeira pergunta, né, falar sobre resiliência, né, o que seria resiliência neste tempo, né, interessante falar, até porque é um tema que não é tão comum, um dia vai ser, vamos falar do nome resiliência como algo muito natural na nossa sociedade, em nosso convívio, né? Mas hoje, para muitas pessoas, né, não sou ainda tão familiar. Por isso que precisamos compreender o que seria esse termo resiliência, né? É um termo que vem do latim, que significa resilient, ou seja, voltar para o estado normal, né? O estado natural. E esse termo é utilizado e foi utilizado a princípio pela engenharia, pela ciência da engenharia das exatas, né? E depois a psicologia com outras áreas, né, também trouxe para a categoria, né? E é interessante saber que dentro da engenharia, né, e da física, a resiliência subentende, né, como a elasticidade, né? Ou seja, essa elasticidade, essa capacidade, né, rápida de recuperação. Por isso que quando trouxe a resiliência, né, para a realidade da psicologia, muitos autores, né, e eu vou citar só alguns, são muitos, né, cada um foi construindo a realidade sobre resiliência, até porque é um termo em construção, né? Mas vou falar hoje sobre os estudiosos do tempo atuais, né? Uma delas é From Washington, né? Ela que aborda a resiliência familiar, e essa autora ela aborda que a resiliência é um processo, ou seja, não é algo adquirido, inato, que eu já nasci forte, né? Todo cheio de potência, não. A resiliência é algo que eu venho vivenciando gradativamente, um processo ativo, um processo dinâmico de recuperação, de reestruturação, de redefinir, de se erguer. Ou seja, a resiliência a pessoa deve estar no meio de risco, ou seja, diante de fatores de risco, ou seja, acontecimentos de eventos negativos que venha prejudicar o ser humano, seja ele a pandemia é um risco, a doença é um risco, o desemprego é um risco, o isolamento, o próprio isolamento é um risco, né? Diante desses fatores de risco, né, tem os fatores de proteção, que são fatores que favorecem, né, aumenta a nossa qualidade, ou seja, são eventos positivos que vêm a favorecer. Por isso que quando a gente fala de resiliência, neste tempo, né, de pandemia, a gente começa a compreender que as pessoas, você que está aí em casa, a gente precisa viver esse processo acreditando que cada dia nós aprendemos um contexto. A gente aprende, né, esta arte de relacionar, de adaptar com este novo, com a arte de aprender. Porque você pode falar assim, nossa, Cris, é muito difícil viver a resiliência em tempo de pandemia. Eu concordo. Primeiro fomos pegos de surpresa, ninguém nos preparou psicologicamente, podemos dizer assim, né? Socialmente, né? Financeiramente, nós não tivemos esse preparo, né?
fomos desestabilizados de um dia para o outro, né? Por isso que essa resiliência é um processo, e esse processo significa tempo, precisamos de tempo, né? Daí saber que a resiliência, né, diante até mesmo de Froma Washington, né, quando ela fala, né, ou seja, que é a capacidade, né, ou seja, esse processo de a capacidade e a habilidade da pessoa superar os desafios, os embates da vida, né, as catástrofes que estão acontecendo, certo? Por isso que diante dos fatores de risco, nós precisamos compreender que não só existe essa parte, né, negativa, existe também os fatores de proteção. Por isso que a resiliência, ela vive essa dinâmica de fator de risco e de fator de proteção. Esse fator de proteção pode ser os amigos. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que eu sou um fator de proteção, você que está aí é um fator de proteção, né? Somos esses agentes promotores do bem, né? São pessoas que querem favorecer, né? Seja a comunidade Shalom, seja outras comunidades novas, seja a própria igreja em si, seja o seu vizinho de casa, é um fator de proteção, porque quando você está triste, ele não pode sair de sua casa, mas ele manda uma mensagem no Zap e ele está sendo o seu fator de proteção, né? Muitas vezes a gente, e nesse tempo a gente vem aprendendo que a ausência, né, a gente sente saudade, né, daquilo que para nós era tão, né, simples, a gente nem dava valor para isso, porque a gente não tinha aquilo a todo momento, aquela situação a todo instante. Por isso que a gente aprende muito nos momentos difíceis da nossa vida, né, porque a crise, né, e o sofrimento, eu gosto de dizer que ele é um deserto fértil, né? Temos sempre o que extrair, né? A resiliência é esse tempo de aprender a extrair um crescimento, extrair um amadurecimento, extrair a maturidade, extrair a humanização dentro de nós. Aprendemos muito a sofrer. Você pode dizer assim, Cris, você é um sadomasoquista. Não é bem isso, né? Eu não quero o sofrimento das pessoas. Mas eu sei que é muito importante a gente dar sentido ao sofrimento. E viver esse percurso de superação, a gente aprende, né? E é necessário que tenha esse movimento dentro de nós de sempre querer se erguer, superar, não se paralisar diante da tragédia, não se paralisar diante de uma crise, não se paralisar diante de uma dor, de um luto, ou de uma separação, ou de um divórcio, diante de um desemprego. Não. A resiliência, esse processo de resiliência nos mostra que precisamos a cada dia dar uma resposta positiva e adaptativa diante da vida. A gente pode pensar assim, nossa, é muito difícil, mas vamos pensar juntos, né? Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma graça de Deus a nos cuidar, a nos zelar, a nos proteger, a nos sustentar. Temos a graça de Deus, a graça atual, santificante, para nos colocar em pé. Eu fico imaginando, né? E gosto sempre de imaginar. Vamos pensar na história de Jó, né? O Jó, o justo, foi muito sofredor, né? Ele também perdeu seus filhos, os seus bens, a sua dignidade, vamos dizer assim, a sua saúde, porque ele adoeceu. Mas em nenhum momento Jó, né? Vamos pensar assim, ele viveu como um não humano. Ao contrário, ele viveu simplesmente como nós estamos vivendo hoje, caindo, se levantando, lamentando em alguns momentos, pedindo perdão a Deus, voltando à cena, né? Buscando ser fiel a Deus, suplicando que seja forte. Sim, Deus tirou, pode tirar, pode colocar, pode, né? Mas estou lá. Tem uma graça de Deus sobrenatural sobre nós neste tempo, né? Por isso, assim, eu te convido, você não está só nessa. Viver o processo da resiliência
implica também viver as estratégias de enfrentamento. E as estratégias de enfrentamento, coping, vamos dizer, os esforços, né? Ou seja, cognitivos, que vão nos favorecer a reagir, e precisamos reagir. E a religiosidade, espiritualidade é uma das estratégias salutares neste tempo, porque a fé nos renova, a fé nos gera esperança, a fé nos gera confiança, a fé e a esperança nos leva, né, a ter esse olhar pascal. Nós estamos no tempo pascal, olhar lá para frente, né, esperar alegremente, né? Por isso, assim, quais são os impactos, né? Quais são os impactos psicológicos que hoje nós estamos vivendo, né, na sociedade? Inúmeras pesquisas, né, estão já fazendo essas coletas de dados, né, e vai percebendo que são inúmeros sintomas psicológicos e psiquiátricos dentro da nossa sociedade, né? Eu vou citar alguns aqui, né? O estresse pós-traumático, as fobias, né? A depressão, a ansiedade aumentou muito, né? O tédio, né? A irritabilidade, o estado de confusão, confusão mental, né? Ou seja, quantos impactos, né? Ou seja, quantos problemas emocionais surgindo, né? A modificação da rotina, né? A limitação da mobilização de ir e vir nos deixa perplexo, né? Porque um dia a gente tem total liberdade e hoje você não tem. Por isso, sim, dentro do ser humano, ele fica com um aspecto e uma sensação interior, um sentimento de desconfiança, um sentimento de insegurança, um sentimento de saber o que é que vai ser da minha vida, né? Por isso que um dos grandes impactos psicológicos que está ocorrendo para quem está ficando em casa no isolamento é o tédio, né? Mas vamos compreender o que seria um tédio, né? Interessante que o tédio significa sentimento de desgosto. O que seria desgosto, né? Tirar o gosto, né? Você fazer uma atividade sempre a mesma coisa, né? Vamos imaginar, eu não aguento mais ficar deitado e assistindo televisão, né? E ali é um tédio. O sentimento de vazio, né? Um sentimento de aborrecimento, um sentimento de irritabilidade, de uma insatisfação, vamos pensar assim, né? É uma coisa enfadonha do que está sendo, uma espera enfadonha. Por isso que é interessante, nesse tempo de quarentena, a gente ter um olhar diferenciado, como a gente nunca teve. Por isso que é um tempo muito desafiador. Porque é um tempo que ele exige muito de nós. Por isso que compreender esse tédio, né, eu até pontuei algumas coisas, é fazer coisas novas. A gente precisa de fazer coisas novas, né, diante do tédio, né? Como é que eu posso fazer coisas novas? Primeiro eu quero me abrir, né? Me abrir a mudar certas coisas. Mudar as pequenas coisas, né? Para isso, né, eu convido a pensar o que é que você vem fazendo aí na sua casa, todo dia, né? Tem algum momento que você está se sentindo entediado? Está cansado de ler aquele livro que você já leu? Nesse tempo eu já li livro, né? Já li, aí eu parei um pouco, aí eu já voltei para ler, né? Fazer outras coisas, porque esse é um tempo também de despertar, né? Ler um bom livro, assistir algo muito bom. E não é apenas assistir, é assistir e partilhar com as pessoas na sua casa, né? Dialogar, abrir um espaço saudável na sua casa. Ou seja, esse tempo também é um tempo de fazer quantos cursos, né? Um dia desse eu estava conversando com um amigo, ele disse assim, depois eu converso com você, porque eu estou fazendo um curso grátis, né? Quantas coisas nós estamos fazendo diante da nossa casa, né? Estando em nossa casa,
Por isso que a gente precisa ser criativo. A resiliência nos ensina a ser criativo, né? Daí, o que eu posso dizer em relação à quarentena, né? O que podemos imaginar fazer, né? Potencializar nossas atividades. Eu não sei se você está conseguindo trabalhar em casa, a gente está trabalhando muito aqui, né? Estou trabalhando, né? E partilhando com vocês, né? A gente tem que trabalhar, a gente está rezando mais, é um tempo que a gente precisa rezar mais, né? Meditar sobre o essencial. E o que é o essencial na sua vida, né? Sei o que é essencial, Deus é o essencial da minha vida. Mas é um tempo de reflexão. Às vezes, para você, o essencial são outras coisas, e tem coisas que você nunca parou para pensar. Porque o nosso tempo muitas vezes é tão ativista, concorda? O que é que vocês acham? Que está aí em casa, né? Às vezes a gente não para. Por isso que tem pessoas não sabendo elaborar esse tempo de quarentena, porque nunca teve tanto tempo parado para refletir, para pensar consigo, pensar em si mesmo, pensar no outro. A gente vive numa eterna vida frenética. Nós fomos, né, esbarrados para, né? Fique em casa, né? E aí eu te pergunto, você dá tempo de pensar em você? Pensar tempo no outro, pensar nas suas relações? Esse é um tempo muito de reflexão também, né? Eu acredito que a gente nunca teve tanto tempo de pensar em si, né? Cris, pensar em si é bom, né? Eu falo sempre que é importante, né? Porque a gente precisa colocar na balança como é que está a nossa vida, fazer uma reflexão de vida, né? E uma revisão de vida, né? É o tempo de a gente falar, de pensar o que é que eu estou fazendo de melhor, o que é que eu não estou fazendo de melhor, quais são os riscos deste tempo, né? Será que eu estou sabendo aproveitar esse meu tempo, né? Algumas pessoas precisam aprender, vamos imaginar, hoje é um tempo de fazer atos concretos de amor, né? Já parou para pensar nisso? Né? Por isso que o tema é muito interessante, né? Quando me perguntaram, né? Como viver bem e resiliente no tempo de quarentena, né? Viver bem, fazer coisas boas, sim, né? Ontem, né? Estava aqui em casa e estava inspirada para fazer um bolo, né? Vamos lá fazer o melhor, né? Tentar fazer o melhor para as minhas irmãs de casa, né? Eu não sou boleira, né? Mas hoje eu tenho mais tempo, né? De fazer o melhor. Não é a minha especialidade, né? Mas hoje é um tempo de fazer diferente. Podemos dizer que um tempo atrás eu não ia fazer com tanto diligência, né? Às vezes você está em casa, tem um jardim, nunca cuidou do jardim, porque você está mexendo só no computador, só no computador. E isso gera tédio, né? Ou só nas séries, ou só assistindo filmes, só assistindo os vídeos, só no Zap, né? Só trancado no quarto, né? É bom mandar mensagem, ótimo, né? Mas hoje é o tempo da criatividade, porque realmente vai gerar um tédio, né? Por isso que hoje é tempo de extrair dons dentro de nós que muitas vezes estava adormecido, né? E por isso que é interessante a gente rever projetos, né? Pensar em ter planos, né? Viver um tempo de solidariedade, né? Um tempo de a gente pensar o que é que eu posso fazer, né? Para colaborar com o outro, né? O que é que está acontecendo na vida no mundo, né? Que eu posso ser uma grande sentinela, né, de consolação, uma grande sentinela de esperança, uma grande sentinela de intercessão, né? Podemos, né, viver esta graça nesse tempo diferente. Consegue parar para pensar nisso? Por isso que quando se fala de potencializar, né, é interessante que a gente perceba que por mais que nós somos frágeis, né? Tem uma palavra, né, de São Paulo que diz, né, quando estamos mais fracos é aí onde estamos mais fortes. Né? Eu gosto muito dessa frase, porque ela é muito resiliente, né? Quando estamos fracos
ainda estamos fortes, né? Que a graça de Deus nos sustenta, que nos coloca em pé, como colocou Jó, como colocou Maria, sua mãe, quando colocou tantos que estavam se sentindo lá embaixo, né? O sofrer, um sofrimento, né? Gera, digamos assim, uma grande renovação na vida da pessoa, quando ela é vista com um olhar positivo, com um olhar pascal, né? Por isso, assim, como dizer que o tempo de hoje é um tempo fecundo, né? Como me fizeram essa pergunta, né? Como dizer que esse tempo pode ser resiliente, como pode ser bem, né? Bom um tempo de hoje? Aí eu digo sim, pode ser sim. Primeiro a gente tem que começar a olhar, substituir o nosso olhar negativo para um olhar positivo. Isso é muito importante, né? Nós somos seres de escolha, já diziam os filósofos, né? E a gente tem que escolher, né? Eu escolho olhar positivamente ou eu quero escolher só pensar negativamente, né? Quantas pessoas hoje se encontram perante a televisão, assistindo e vendo na internet em excesso, né? Só vendo as tragédias, só vendo as coisas com muita intensidade, né? É importante saber das informações, mas tudo de excesso, será que faz bem? Né? Será que faz bem? Será que eu poderia fazer outras coisas? Né? Por isso que o tempo de hoje pode ser fecundo, é fecundo. Não é que pode, é fecundo. Né? Por isso que é o tempo, né, da criatividade, é o tempo de construir soluções. Sabe aqueles problemas que você sempre acumulava? Pronto, hoje é o tempo de você começar a retomar e encarar os problemas, né? Ah, mas já tô com muitos problemas, Cris, né? Você pode estar dizendo aí. Não, é tempo de colocar a casa em ordem, fazer uma faxina, tanto interior como exterior, né? É tempo de vitalizar a casa, de fazer aquela boa faxina, de que você ir pro seu guarda-roupa e ver o que pode ser despojado, né? Quantas pessoas estão precisando de ajuda lá fora, né? Por máximo que a gente não saia, mas tem um meio de como chegar até elas. Como é que a gente pode fazer, né? Olha como esse tempo é fecundo, né? É o tempo de a gente se comprometer no voluntariado, se comprometer, né, nas relações, né? E fortalecer as relações. E começa em nossa casa, né? E fico imaginando como esse tempo é desafiador, porque os casais estão em casa, os filhos estão em casa, não estão nas escolas, né? A casa comunitária, né? Tá todo mundo em casa, né? É um tempo desafiador que precisa de muita sabedoria, de muito discernimento, de muita vontade de estar e fazer o melhor neste tempo. É um tempo que a gente precisa vivenciar a unidade, o diálogo, né? A criatividade, né? De ter paciência e tolerância uns com os outros. Fico imaginando os pais, né? Não estar mais tão adaptados, né? Com tanto em casa, né? Era apenas só nas férias e agora tem algo a reforço. Quantas criatividades vocês estão vivenciando, né? Por isso que é o tempo, sim, é um tempo de lutar juntos, é um tempo de um desafio compartilhado, de uma responsabilidade compartilhada, né? Por isso que a resiliência, né, ser resiliente nesse tempo, né, é como uma alavanca, você vai, né, puxar um ao outro e todos se tornarem fortes, né? Todos se erguerem, né? Isso é maravilhoso. Desafiador? É, muito. Impossível? Não. É possível, mas é desafiador, né? Por isso que é o tempo de colocar, vamos dizer assim, é um tempo de colocar os dons para fora, né? E aí a grande riqueza
né, de viver. Eu sempre falo, e eu vou terminar com essa certeza, que se a gente olhar o tempo da quarentena como um tempo diferenciado, porque nunca vamos ser os mesmos. Eu tenho certeza plena, né, que vamos sair dessa situação tão difícil, né, muito mais fortalecidos, muito mais humanizados. E para aqueles que estão abertos, a gente vai ser muito mais maduros, né? Todo mundo quer ser maduro, todo mundo quer viver a santidade, e nosso chamado é viver a santidade, mas nós esquecemos que viver a santidade é um tempo de lapidação, né? É um tempo que a gente está sendo formado, e nós estamos sendo muito formados na pandemia, né? Muito mesmo. Por isso que precisamos sim, né, da força interior de nós mesmos, mas uma força, né, sobrenatural da graça de Deus em nossa vida, né? E uns ajudando os outros, porque a resiliência, perceberam que deu para compreender que é um ajudando o outro, né? Um se comprometendo um com o outro, né? E aí sim, para dar uma resposta, né, positiva para a vida do outro. Por isso sim, eu convido quem está em casa, né, que a gente feche os nossos olhos e vamos suplicar a Deus nesse pequeno momento. Você fecha os seus olhos e por tudo que fomos refletindo aqui, que a gente possa pedir a Deus por nossa vida, pela humanidade que sofre, a humanidade que grita, a humanidade que geme. Se você puder orar em línguas e suplicar a Deus, peça comigo. Senhor, meu Deus, te suplico, Pai, o teu amor misericordioso sobre a nossa vida, sobre a humanidade que necessita de Ti. Pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua fidelidade, o Teu sustento na nossa vida, porque Tu és o sentido da nossa vida, a resposta que a gente precisa. Senhor, Tu és o nosso porto seguro, a rocha protetora. O Senhor Jesus, assim que Tu chegaste na casa dos apóstolos, junto com as mulheres e Maria, prometendo a chegada do Paráclito, dai a graça de termos a fé do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo que faz acreditar. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Dai a graça da fé fecunda, de uma fé frutífera, de uma fé viva, Senhor, nós precisamos. Alcança, Senhor, neste momento, tantas pessoas hoje que estão tristes, sofridas, depressivas, saudosas pelos seus entes queridos, vivendo um processo de luto, de dor, de angústia, de saudade. Senhor, também pedimos a intercessão de Nossa Senhora em nossa vida. Mãezinha do céu, Tu que estava em pé aos pés da cruz, em pé, enraizada na vontade de Deus. Hoje enraiza a nossa vida na vontade de Deus, porque tudo está na vontade de Deus, tudo está na intervenção de Deus, tudo está na divina providência de Deus. Mãezinha, ajuda a compreender todo este tempo
e faz deste tempo um grande momento de crescimento na nossa vida. Contamos contigo, mãezinha, diante das nossas fraquezas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um prazer imenso, espero ter contribuído com todos vocês. Um grande beijo no coração. Shalom. Então, Cristina, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria te ouvir. Esse tema que é tão importante neste tempo nos ajudou muito, muito mesmo. Obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento e também pela oração. E agora, para vocês, eu quero convidá-los para estarem conosco também nos outros momentos da nossa programação do nosso Centro de Evangelização Online. Nós temos todos os dias, às 15 horas, o Terço da Misericórdia, também às 18 horas, todos os dias, o Terço Mariano, e na terça-feira, 7h30 da noite, nós iniciamos um conteúdo jovem, descontraído, para vivermos bem também juntos, neste tempo de quarentena. E na quinta-feira, também 7h30, nós temos um conteúdo com temas variados para todos nós, adultos, casais, temos temas para a família. E sempre nós vamos estar divulgando aqui no canal e também nas redes sociais. Podem nos seguir também, Shalom Aquiraz. E também queria pedir, para vocês se inscreverem no canal e também acionar o sininho para estarem recebendo as notificações, as nossas novidades. Então, Deus abençoe cada um. Shalom.